Olá, muito bem-vindos a este terceiro painel da Social Good Summit, uma conferência que é pensada para falar sobre os desafios desta pandemia de Covid-19. A minha convidada dispensa apresentações, é conhecida do público português, chama-se Catarina Furtado, é apresentadora de televisão, mas hoje vamos falar de como não deixar ninguém para trás, e isto no papel que a Catarina desempenha há 20 anos, como embaixadora da boa vontade do Fundo das Nações Unidas para a População, que é uma agência da ONU especializada em promover o acesso à saúde sexual e reprodutiva, ao parto seguro, à não violência com base no género e ao empoderamento dos jovens. É isso, não é, Catarina? É, Mariana. Olá, bom dia. Obrigada por apresentares Obrigada. assim esta Agência das Nações Unidas, que tem feito um trabalho muito difícil de desbravar terrenos muito complexos, não é? Quando se fala de saúde sexual e reprodutiva é logo muito estranho, mas verdadeiramente é o que salva vidas e é o que pode gerar uma economia muito mais sustentável e saudável. Obrigada e bom dia, boa tarde a todos e a todas que estão aqui a seguir este summit. As Nações Unidas, de facto, têm esta capacidade de poder escolher algumas figuras públicas no mundo inteiro, como sabemos, porque têm o holofote, não é? Têm o microfone, têm a câmara e podem expandir mensagens que são importantes, quer para o grande público, não é? A opinião pública, quer também, e se assim for entendido o trabalho, e o meu, que é voluntário, obviamente, é entendido assim, quer como sendo uma oportunidade para fazer pressão política junto dos decisores políticos, quer nos países desenvolvidos, quer nos países em desenvolvimento, e para além disso fazer uma pressão também para que estes temas constem nas agendas mediáticas também, trabalhar com a imprensa, e depois no meu caso, muito concreto, é ir às escolas, para que os jovens percebam, reconheçam os seus direitos, para que eles próprios se capacitem e se empoderem como voz ativa da nova geração para, de facto, lutar pelos direitos humanos. Essa é a nossa missão. E como é que surgiu este convite e quais é que têm sido as principais aprendizagens destes últimos 20 anos? Olha, é muito curioso porque o convite surgiu há 20 anos, quando um enviado especial das Nações Unidas, e neste caso da Agência do Fundo das Nações Unidas para a População, veio a Portugal tentar que uma figura pública com terreno visível de preocupação social e cívica enquanto mulher pudesse vestir este cargo voluntário. E na altura eu fiz uma entrevista com esse enviado, longa, durante todo o dia, onde expressei, de facto, as minhas preocupações, que já eram desde sempre. A igualdade de género sempre foi uma preocupação minha, e também as questões das desigualdades, sejam elas quais forem, a injustiça, a não dignificação dos direitos humanos, não é? E, portanto, na altura recebi o convite, passado uns tempos, do ex-secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, e foi de facto uma oportunidade para olhar para relatórios e estatísticas, mas não olhar para esses números que fazem as pessoas, mas sim olhar para as pessoas que fazem esses números. É completamente diferente, essa é que é a grande oportunidade. E acho que esse é um dos maiores males da humanidade, é olharmos para os números, estamos sempre com números, não é? Mesmo, e tu que és jornalista sabes bem, é necessário sempre números para fazer passar a mensagem. Fundamentar, não é? Fundamentar, é evidente, mas às tantas as pessoas ficam nos números, são os números, são as vítimas, e o exercício não é feito ao contrário. As pessoas é que fazem os números, e não são os números que fazem as pessoas. Até essa foi a minha grande oportunidade, poder depois ir ao terreno e poder relatar essas histórias de vida, com caras exatas, com histórias exatas, que são essas histórias e essas caras que nós nunca podemos esquecer, nem deixar para trás, porque é um potencial que nós estamos aqui a desaproveitar, potencial humano, não é? E foi essa a minha missão, que foi, uau, tenho aqui uma oportunidade para poder, juntamente com outras pessoas, fazer lembrar o que não pode ser esquecido. O que é que eu tenho aprendido? Essencialmente, Mariana, que são mesmo as meninas, as raparigas e as mulheres quem mais sofre no mundo inteiro. E quando eu falo mundo inteiro, estou a incluir, obviamente, o mundo em desenvolvimento e o mundo desenvolvido. No caso dos casamentos forçados, por exemplo, as pessoas se calhar dizem, é uma coisa lá muito longe, casamento forçado. Não. Neste momento, por ano, existem 7 milhões de meninas, raparigas, antes dos 18 anos, que são forçadas a casar.
são forçadas, e o forçado aqui engloba o quê? O contexto económico e social destas meninas, que normalmente muito pobre e vulnerável, engloba uma gravidez indesejada que, fruto de não acesso a serviços de informação, serviços de saúde sexual e reprodutiva, que depois nesses núcleos é passada uma série de informações que são muito empoderadoras de capacitação e de reconhecimento dos seus direitos. São também questões que têm a ver com o não acesso a serviços de saúde básicos e também as questões do abandono escolar e da discriminação. Eu entrevistei ainda há muito pouco tempo uma menina no Bangladesh que, basicamente, o que mais queria era estudar, mas quando apareceu a menstruação, foi imediatamente impedida de continuar os estudos. E ela é apenas um exemplo de milhões do mundo inteiro, que porque têm o período menstrual, têm obviamente que deixar a escola, por questões de discriminação, mas também de acesso a cuidados de higiene, não é? Não há um investimento sério nisso. Portanto, abandonam a escola. E a questão do abandono escolar é maior, em termos de números para as meninas, mais uma vez, são 62 milhões de raparigas que não estudam neste momento, e dos milhões todos que fazem os analfabetos, 2/3 são mulheres. Portanto, quando falamos de números, estamos a falar das pessoas e é isso que me move, é provavelmente eu conhecer estas pessoas, muitas destas pessoas, e perceber o quão elas desejavam ter outras alternativas e terem escolhas, não é? Depois a questão da participação social, são sempre as que participam menos, as mulheres. Entrevistei mulheres. Esse acesso à educação condiciona depois todo o progresso que tens na vida, não é? Exatamente, tudo. Mulheres, Mariana, que têm que pedir aos maridos para irem ao hospital. Será que eu posso ir ao hospital? Estou cheia de dores. Deixas-me ir ou não me deixas ir? É um ciclo, não é? E nós sabemos que quando investimos seriamente, eu vi no terreno esses projetos que são lindos, são maravilhosos, porque tu vês a diferença do antes e o depois, em projetos que investem nas mulheres, quer na educação, quer na saúde sexual e reprodutiva, as mulheres têm imediatamente outras decisões em relação às suas próprias famílias, não é? São as tais que querem que os filhos permaneçam nas escolas, são elas que querem que os filhos recorram a serviços de saúde, claro, e têm normalmente menos filhos, não é? Para lhes dar melhor qualidade de vida, e depois têm também a capacidade de gerar economicamente para as suas comunidades, não é? Dinheiro para as suas comunidades, para os seus países. Pois acho que é muito importante falar aqui das práticas nefastas, nomeadamente a mutilação genital feminina. E neste summit que estamos aqui com uma espécie de luz dos ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, não é? Não podemos esquecer que a mutilação genital feminina, se não se fizer nada até 2030, vão ser mais 68 milhões de meninas, e estamos a falar de crianças, às vezes bebés. Eu entrevistei muitas mulheres e muitas raparigas que foram sujeitas, eu não gosto de dizer vítimas, foram sujeitas a esta prática nefasta. E é preciso também dizer o outro lado, que é possível mudar. Na Guiné-Bissau, por exemplo, está a ser feito um trabalho excepcional e que, efetivamente, lá está, os números, já podemos dizer que em determinadas comunidades da Guiné-Bissau, esta prática foi erradicada. Portanto, é querer, é ter vontade política, é investir financeiramente nos recursos para que isso possa acontecer. As 200 milhões, ou cerca de 200 milhões de mulheres que foram sujeitas a esta prática, têm traumas para toda a vida. E é muito duro tu estares a falar com uma mulher que tem a coragem de dizer coisa super íntima, muito íntima, tem coragem. Eu fui vítima, ou melhor, eu fui sujeita a esta prática nefasta. E o que é que isso me trouxe? Trouxe-me problemas psicológicos para toda a vida. Claro, traumas, não é? Traumas, trouxe-me desconfiança, trouxe-me dores horrorosas, trouxe-me o não prazer sexual, trouxe-me, ou a mim ou às minhas amigas, problemas de saúde graves que põem em causa a própria vida, não é? Muitas mulheres morrem, têm complicações diabólicas, fruto da mutilação genital feminina. E é engraçado, não tem graça nenhuma, mas é interessante perceber que se nós prevenirmos isto, vamos inclusivamente prevenir despesas que são feitas na saúde dos próprios países para recuperar os traumas físicos e psicológicos que as mulheres passam. Portanto, é um investimento, não é? É um investimento. Depois a questão da violência doméstica, que 1 em cada 5
mulheres no mundo inteiro é vítima de violência doméstica. Claro, e são situações que têm sido até acentuadas neste caso da pandemia, quando o confinamento é um espaço pequeno dentro, numa casa. Muito acentuadas, porque não têm a visibilidade, não é? Depois deixa-me só acrescentar a questão da mortalidade materna e neonatal, que está bastante melhor, os números são mais positivos e inspiradores, mas ainda assim, a cada 11 segundos morre uma mulher grávida ou um recém-nascido por causas evitáveis. Lá está, é aquilo que eu te estava a dizer no início. Não sei porque é que a saúde sexual e reprodutiva não está nas prioridades de tudo, porque é, no fundo, essa lógica de apoiar uma mulher, apoiar uma comunidade, um país, uma família, não é? E, portanto, essa lógica teria que ser vista de uma forma muito mais específica e séria. Uhum. Catarina, parte deste compromisso voluntário como embaixadora da boa vontade é colocar, como disse, estes temas na agenda mediática e política de determinado país ou num determinado âmbito, não é? E em 2020 escolheu abordar na série documental Príncipes do Nada um tema que tem sido bastante falado e amplificado na Europa, o dos refugiados. Sim. Mas neste caso da pandemia e nestas últimas, não têm saído muitas notícias sobre este tema e até tem sido abordado este tema na cobertura mediática em Portugal, por exemplo, com palavras estranhas no sentido de onde as pessoas estão reunidas, em hostels onde as pessoas estão reunidas e que depois têm de ser assistidas. O tema é muito amplo e imagino que na experiência que tem tido no mundo e nesta cobertura destes temas tem andado por muitos países para fazer esta série documental e mudam de país para país e de continente para continente. De que maneira é que este programa e até cada história podem ajudar a acreditar que estas pessoas têm de ser dadas a conhecer, que estas histórias têm de ser dadas a conhecer? Bem, eu acho que, deixa eu ver como é que eu vou começar isto. Eu acho que para nós resolvermos qualquer situação, nós precisamos uns dos outros, não é? De todos, precisamos de todas as pessoas. De todos. Cada um de nós é fundamental no nosso mundo. Esse é a partir daquilo que eu mais acredito. E que não há pessoas menores nem pessoas maiores. Acredito profundamente que todos temos que ter reconhecidos os nossos direitos. Eu realmente tenho Os Príncipes do Nada, esta série documental, já há 14 anos na RTP, e este ano decidi, juntamente com o Ricardo Freitas, que é coautor comigo da série, e também com a RTP, que teria que ser os refugiados, muito antes ainda de sabermos do surto da pandemia do Covid. E porquê? Porque francamente, e é preciso dizer, e tu falaste agora do caso de Portugal, é preciso dizer e assumir que houve um falhanço coletivo. Um falhanço. Não é possível que nós tenhamos 70 milhões de pessoas que são forçadas a abandonar os seus países, umas por questões de conflito armado, de guerra, outras por questões de desastres naturais, mas que são forçadas, outras por questões por exemplo, no caso da Venezuela, é inacreditável, não se fala da Venezuela, mas aquelas pessoas estão a abandonar o país a pé, a andar quilómetros. Eu conheci mães com os filhos a arderem em febre, porque no seu país não conseguem comprar um único medicamento. E porque o seu ordenado só dá para comprar um pacote de arroz. E aquelas pessoas, aquelas famílias, aquelas mulheres vêm atravessar arriscando a vida porque não conseguem. Não são migrantes económicos. São pessoas que merecem o seu estatuto de refugiado num país que os acolhe e que lhes dá outro tipo de condições. É preciso dizer que dentro destes 70 milhões, não é? E que nós estamos a atingir outra vez um recorde, e estes recordes são terríveis. Portanto, houve a Segunda Guerra Mundial, houve 2012 e agora batemos o recorde do número de pessoas que estão a abandonar forçadas os seus países. Destes 13 milhões são crianças. Não é? São crianças e houve um falhanço coletivo, ou seja, é preciso avaliar as coisas, é preciso medir tudo, é preciso enquadrar os contextos políticos e destes países, mas é preciso ter vontade política. É preciso querer, é preciso não querer empurrar a barriga e os problemas. E no que diz respeito à União Europeia, Mariana, eu estive na Grécia, eu estive nos países todos, eu estive na Grécia, estive no Líbano, estive no Uganda, estive no Bangladesh e estive na Colômbia. Colômbia, não foi? Uhum. Exato. E na Grécia, que nos diz respeito a nós, aquilo que está a acontecer, pelo menos em 2 ilhas onde eu estive em Lesbos, no campo de Mória, que é um campo vergonhoso, é um campo de concentração a céu aberto, que estava preparado para 3 mil pessoas e tem agora 20 mil pessoas.
aquelas pessoas, agora com o Covid, como é que podem fazer o distanciamento social? Como é que podem fazer as práticas de higiene quando para 1.500 pessoas existe uma única fonte de água, não é? Uma casa de banho para 200 pessoas. Eu vi com os meus olhos, eu estive com aquelas pessoas, e aquelas pessoas são umas professoras, outros construtores, outros agricultores, outros arquitetos, outros jovens que estavam a estudar direito ou economia, ou o que quer que seja, são pessoas cujos direitos estão a ser completamente violados porque nós não queremos, nós todos. E no caso da Europa é inacreditável. Por exemplo, entre 10 países que Portugal está incluído, que se comprometeram a acolher menores desacompanhados. Há um número que foi, numa reunião qualquer, foi ditado que 1.600 menores desacompanhados deviam ser espalhados, recolocados por 10 países, onde Portugal se comprometeu. Até agora, só 2 países o fizeram, a Alemanha e Luxemburgo. Como é possível que Portugal diz que é inclusivo, e acredito que seja, e tem medidas, mas depois as situações depois na prática não estão a acontecer. E isso é preciso que seja dito. Nós não podemos ter só a fama de ser inclusivos e sermos, de facto, muito generosos e solidários, mas a solidariedade precisa de medidas políticas muito concretas, precisa de proteção, precisa de prevenção e precisa de colocar as pessoas no centro de todas as decisões. Eles serão sempre os mais vulneráveis dos mais vulneráveis, porque a quem falta o total saneamento básico, não é? Portanto, era importante sempre não esquecer estas pessoas, e por isso escolhi para os Príncipes do Nada ter a questão dos refugiados e de contextos diferentes, não é? Porque estamos a falar da Europa, mas também falamos do Uganda, mas também falamos da Colômbia, com os venezuelanos, e do Bangladesh, que tem a população Rohingya, que estão a sofrer uma limpeza étnica. No caso, por exemplo, da Síria, que é um país que tem como histórico uma grande preocupação na educação, portanto o nível de educação de escolas é muito bom. São pessoas que de facto só saíram de lá porque houve bombas, porque não querem morrer. E agora com o Covid, e respondendo à tua pergunta, estão quase entre, eu não consigo imaginar-me nessa situação, ter que escolher entre, estou neste campo de refugiados, que é uma coisa horrorosa, não tem mínimo de dignidade, mas agora estou a ouvir, porque sei que existe o surto do Covid. Então eu vou pegar na minha família, se calhar vamos nos pôr outra vez numa tentativa de voltar ao país, em guerra. Portanto, imaginemos uma pessoa que está num campo a pensar o que é que eu vou fazer, entre uma morte ou outra morte, de que é que eu vou morrer? Né? Qual é a minha escolha? E portanto é preciso políticas que sejam mesmo dignas e que protejam as pessoas de uma forma muito sustentada. É preciso acabar com as questões da burocracia que levam anos terríveis a que as pessoas tenham acesso a asilo, a questão da recolocação. É preciso ter vontade de recolocar. Isto tudo espalhado, era muito simples, isto tudo espalhado pelos países que queriam e que podem acolher. Estamos a falar de uma situação que era possível de resolver. Pronto, e foi por isso que, em relação aos refugiados, eu escolhi. E é interessante agora, porque podemos utilizar o Covid de uma forma quase como uma oportunidade, que é utilizar este bicho que é o que está realmente a batalhar com uma força descomunal para tentar, com diplomatas, com decisores políticos, com pessoas que queiram fazer isso, tentar cessar fogo, ou pelo menos parar durante os tempos, as guerras, não é? Para que se possa então concentrar na questão do combate ao vírus. É uma oportunidade, eu acho que é uma oportunidade também para estes conflitos armados desarmarem um bocadinho. E há maneira de, neste contexto, a sociedade civil, por esta inspiração neste tipo de programas, que é o Príncipes do Nada, ou neste tipo de mobilização, também de alguma forma mobilizar-se no sentido de poder colaborar e poder integrar-se e poder envolver-se? Eu acho que há sempre, não é? Eu acho que há sempre maneiras, há pessoas que se escusam, não é? Que se escondem atrás de justificações como, depois o dinheiro não chega. Há sempre maneiras, quer dizer, há maneiras de, já acho que a informação é poder e as pessoas têm que se informar antes de mais nada. Depois há maneiras como, ou fazes transferência para, obviamente, as associações que estão no terreno, e no caso da Grécia, por exemplo, é muito importante saber-se que neste momento, para que as agências humanitárias, as organizações humanitárias ligadas à saúde estejam a trabalhar, elas precisam de recursos financeiros. Até há uma campanha da Humans Before Borders que está a ser feita exatamente para ajudar estas equipas médicas, algumas voluntárias, no terreno poderem atuar contra o Covid. Depois há maneiras de, obviamente, do ponto de vista, há imensas maneiras, mas do ponto de vista cívico, as pessoas têm que
se insurgir mais, não é? Têm que se informar junto dos meios de comunicação social, mas também têm que se informar junto daqueles que são os que nos representam, não é? Os nossos representantes e insurgir-nos contra ele e dizermos as nossas... Não há alguma forma de ação, não é? Mais concreta. Uma forma de ação, temos que não ficar com os braços cruzados e não deixar que estas pessoas fiquem de facto para trás. Isso há imensas coisas. Eu no programa, aquilo que eu acho que é importante fazer e tenho feito é não fazer só o desenho do que está mal, não é? Ou não passar só a informação rigorosa de que isto está terrível, porque está, efetivamente, não é? Mas também demonstrar o que é que outras pessoas, e neste caso organizações não governamentais humanitárias, estão a fazer para colmatar muitas destas necessidades. Acho que isso é absolutamente fundamental. E dar bons exemplos. Eu acho que hoje em dia nós percebemos que precisamos muito mais uns dos outros, que precisamos de um pensamento coletivo que ajude a criar novas políticas públicas que ponham, de facto, o trabalho digno, as escolhas em primeiro lugar, modelos sociais que de alguma forma olhem para a solidariedade, não com aquela perspectiva da mão estendida. Isto é transversal ao que estamos a viver aqui em Portugal. A solidariedade não é ai, que querido, ele vai-lhe dar qualquer coisa e a mão está estendida. Ainda agora houve um último painel, que é o painel dos artistas. Os artistas não querem ficar com a mão estendida. Querem medidas, novo modelo social que de facto protejam o seu trabalho e que ele seja digno e reconhecido. E portanto eu acho que aquilo que pode ser muito inspirador são os bons exemplos. Porque é muito mais simples, é só querer ou não querer fazer. É preocupar-nos ou não com os outros, é pensarmos, e se fôssemos realmente nós que estivéssemos ali naquele lugar? E com esses bons exemplos eu acho que podemos de facto mudar muitas realidades que estão muito escondidas. Aliás, o Covid agora em Portugal está, acho eu, mais uma vez, a levantar buraquinhos que estavam tapados, que nos envergonham. Não é? Realidades em que, mais uma vez, e volto ao início da nossa conversa, Mariana, porque eu com a Corações com Coroa, com a minha associação, tenho uma evidência clara todos os dias, mais uma vez as mulheres são aquelas que são maiores vítimas, não é? Vítimas da violência mesmo neste contexto do Covid, porque dadas as normas sociais, não é? Pelo impacto das normas sociais nas suas vidas, pelo facto da divisão do trabalho social ser desequilibrado, mas também pela remuneração, haver uma disparidade na remuneração, no valor do seu trabalho, e depois por causa da questão das violências, não é? E violência sexual, transversal a vários estratos sociais, e estamos a assistir a isto, com o confinamento, a violência sexual fica mais fechada e há menos observância, há menos vigilância, não é? E depois há menos capacidade e espaço público para as mulheres terem voz, porque elas têm, né? Às vezes não se ouve. As pessoas têm todas voz, às vezes não é ouvida, e isso é um dos meus maiores prazeres, é poder aumentar o volume, exato, da voz de quem mais sofre, não é? Quem mais sofre as vulnerabilidades, enfim. E as mulheres, neste caso, estão mais confinadas ao espaço privado e menos ao público, portanto perdem participação social. E isto é muito grave em Portugal, porque não podem perder participação social. Se calhar há aí algumas vozes conservadoras de uau, as mulheres agora estão a voltar ao seu papel, não é? O papel de ficar em casa, a conciliar com os filhos, a conciliar com o teletrabalho, que o teletrabalho, mais uma vez, obriga ao confinamento do espaço privado e, portanto, não permite à mulher ir a outros espaços onde são empoderadas e capacitadas, e até em termos de apoio social, não é? Quando ficam fechadas. Eu acho que isso é muito importante de se dizer. E depois também a questão da conciliação dos filhos. Há muitas mulheres que estão sozinhas com os filhos e, portanto, sofrem mais a falta de recursos financeiros e de apoios, de respostas sociais. A questão do trabalho desprotegido, não é? E isso é válido para muitas outras, para todas as áreas onde as mulheres estão incluídas. O trabalho desprotegido, que não lhes garante remuneração digna, é uma coisa que está a acontecer em Portugal e é preciso nós estarmos a olhar para isso com olhos de ver, não é? E com olhos de solução. Eu acho que é muito importante. 70% da força de trabalho nas áreas da saúde e do serviço social é feito por quem? Pelas mulheres, não é? Pelas mulheres. Portanto, obviamente que concluímos que serão as mais afetadas. 70% são elas. Para além de serem mais cuidadoras,
Portanto, o Covid vai intensificar. Não é? Também. Mais respostas também, claro, Mariana. Portanto, o Covid, conclusão, vai, de facto, intensificar as desigualdades sociais de maneira geral, obviamente que é isso que estamos a ver e temos que ter muito cuidado com isso e responder prontamente a isso, no tal modelo renovado de políticas públicas, mas vai intensificar a desigualdade de género. Muito. Muito. Estas pessoas, as empregadas domésticas, as pessoas que têm recibos verdes, muitos artistas, não é? Muita gente que não tem uma forma sustentada e sustentável de exercer as suas profissões, são as mais prejudicadas. É preciso estar muito, muito, muito atento a isso, eu acho. Acentuar a visão também sobre o mundo, não é? Intensificar a maneira como olhamos. Como olhamos, exatamente, olhamos para as pessoas no centro das decisões. É preciso olhar mesmo para as pessoas e querer olhar. Eu acho que é sempre querer olhar para as pessoas como um potencial para ajudar a desenvolver o país e o mundo, não é? E não as deixar mesmo para trás, não as deixar mesmo esquecidas. Eu acho que isso é o mais importante. E é possível, atenção, é possível. Eu vejo no terreno projetos que são maravilhosos e que mudam, são transformadores, mudam a vida das pessoas. É isso que nós queremos, é que as pessoas não andem aqui a pedinchar. Queremos é que as pessoas estejam bem do ponto de vista psicológico e do ponto de vista das suas realizações. Tenham a oportunidade de ter escolhas, não é? Tenham a oportunidade de ter acesso aos cuidados de saúde e de saúde, no caso das mulheres, saúde sexual e reprodutiva é muito importante. É muito importante, pode ser absolutamente determinante para tudo e é um trabalho digno, eu acho que é muito importante falar disto também. Muito bem. Obrigada, Catarina. O nosso tempo já passou. Olha, já acabamos. Então deixa-me só dizer, dos Príncipes de Nada vão estar brevemente na antena da RTP e terei muito gosto sempre em que haja comunicação, Mariana. Eu gosto muito de saber histórias, que as pessoas me mandem histórias de pessoas incríveis. Os grandes protagonistas destas minhas histórias são aquelas pessoas que sofrem e que depositam em mim uma espécie de esperança, que é o facto de me contarem a sua vida dramática, o seu sofrimento, e que eu possa fazer disso um eco. E isso é muito perturbador às vezes, Mariana, porque quando eu estou a entrevistar uma pessoa no Bangladesh que viu a mulher, os filhos a serem mortos, ou as mulheres a serem violadas à sua frente, ou um sírio que saiu porque viu rebentar à sua frente a própria mulher com uma bomba e veio com os filhos, ou enfim, todas essas histórias pessoais, eu sinto que as pessoas, quando me estão a contar essas histórias, me estão a pedir, por favor, faça que isto chegue longe. Como se fosse uma semente para florescer alguma coisa de bom, não é? Na vida delas. Sim. E eu tenho essas histórias como o maior legado da minha vida profissional. Para não deixar ninguém para trás, não é? Obrigada, Catarina. Beijinhos, obrigada a todos. Obrigada a todos. Obrigada a todos e a todas. E às duas. Até já. Obrigada.